Galera, e hoje nós vamos falar aqui as 10 maiores bilheterias da história do cinema. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. É muito dinheiro, gente. Mas Depois da abertura vocês vão ficar chocados com os valores. Galera, como eu sempre peço antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, me conheça nas redes sociais, o link vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Como eu sempre peço, curta, comente, compartilhe, para você é super rapidinho, mas pra gente faz toda a diferença. E não esqueça, hein, dia 4 de novembro, Jogo da Corrupção vai estar estreando na Amazon Prime Video, série que eu faço como ator. Eu quero convidar todo mundo a assistir, mas vambora. Olha só, é top 10, mas eu vou falar o número 11 também, sabe por quê? Porque é Top Gun Maverick, e é o primeiro filme, por incrível que pareça, da carreira do Tom Cruise, que passou a marca de $1 bilhão. É muito louco, né? Top Gun Maverick, a gente sabe que é agora, de 2022, e ele faturou incríveis $1 bilhão 476 milhões de dólares. Claro, tem alguns quebrados depois dos milhões que eu não vou ficar citando porque é muito número, mas enfim. Mas agora sim, top 10. E em 10º lugar de 2015, Velozes e Furiosos 7. E você tem noção de quanto esse filme rendeu? $1 bilhão e 515 milhões de dólares. E em 9º lugar de 2012, o primeiro Vingadores, que rendeu $1 bilhão 518 milhões de dólares. Em 8º lugar de 2019, o Rei Leão, não o desenho, essa animação nova, que rendeu $1 bilhão 663 milhões de dólares. Em 7º lugar de 2015, Jurassic World, que rendeu $1 bilhão 671 milhões de dólares. Em 6º lugar de 2021, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que rendeu $1 bilhão 977 milhões de dólares. Em 5º lugar de 2018, Vingadores Guerra Infinita, que rendeu $2 bilhões e 48 milhões de dólares. Em 4º lugar de 2015, Star Wars, O Despertar da Força, que rendeu $2 bilhões e 69 milhões de dólares. Galera, eu vou dizer os 3 primeiros agora, mas eu peço muito mesmo que você fique logo após o primeiro, porque às vezes as pessoas tendem a parar depois de ver o primeiro, porque eu vou falar uma coisa muito louca e muito interessante logo após o primeiro lugar, tá? Em 3º lugar de 1997, Titanic, que rendeu $2 bilhões 201 milhões de dólares. Em 2º lugar de 2019, Vingadores Ultimato, que rendeu $2 bilhões 997 bilhões de dólares. E em 1º lugar de 2009, Avatar, que rendeu incríveis $2 bilhões 905 milhões de dólares. É muito dinheiro. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é uma coisa muito interessante para vocês pensarem. Não é estranho, talvez, que o filme mais antigo dessa lista seja de 1997 e depois só tem filme de 2009 para cima? Por que eu tô falando isso? Dá uma olhada nessa sessão de cinema de Star Wars, o original de 1977. Olha essa frente do cinema para assistir A Noviça Rebelde. Ou olha essa multidão gigante indo assistir Ao Vento Levou. O que eu quero falar, galera, que é muito interessante é o seguinte. Uma média hoje do ingresso, vou falar de valores dos Estados Unidos. A média do ingresso hoje está entre $9 e 16 centavos, tá? Mas se você botar, por exemplo, na época dos anos 70, Star Wars, o bilhete, o ingresso do cinema custava $1 e 55 centavos. E se você pegar, por exemplo, O Vento Levou, nessa época custava 1 centavo, 5 centavos. Era uma moedinha, você dava uma moedinha e entrava no cinema. E eu tô falando isso para explicar para vocês que quando você pega, é muito louco que quase os 10 filmes são todos da última década, é porque eles não corrigem pela inflação. Mas na verdade existem alguns cálculos feitos pela inflação que colocam, por exemplo, E o Vento Levou com quase 4 bilhões de dólares. Entende? Ou seja, essa lista que eu passei é a lista oficial.
Mas é uma lista oficial esquisita, concordam? Porque eu entendo, porque até os cálculos da época eram diferentes, não tinham como contabilizar alguns outros países, mas, por exemplo, talvez esse 3,8 bi de O Vento Levou seja meio que Estados Unidos. Porque ficou mais de 1 ano e meio em cartaz. O próprio Titanic ficou muito tempo. Então o que eu quero dizer? Que numa lista real mesmo, o único Star Wars que talvez estivesse nesse top 10 seria o de 77, nunca o Despertar da Força. Nessa lista teria ET, nessa lista teria A Noviça Rebelde, nessa lista teria os 10 Mandamentos. Entende? É porque não é esquisito você parar para pensar? Ou seja, se mais 10 ou 15 anos, você pode ter certeza, a lista não vai ter inflação atualizada e só vão ter filmes dos últimos 10 anos. Porque cada vez os ingressos vão ficar mais caros. É muito doido, né? Mas então é isso, galera. Eu quis mostrar a lista oficial para vocês e a lista... Eu não falei a lista real, mas para vocês verem que essa oficial, na verdade, não é tão verdadeira assim como a gente pensa que é. Mas então é isso, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.